Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o programa Integração Regional e hoje você vai ver uma reportagem sobre um projeto pioneiro na cidade de Jaú que ajuda crianças em que a mãe foi vítima de violência. Tem também o projeto Guri com vagas abertas na região. Em Bariri teremos a feira gastronômica com comidas italianas, você não pode perder. Ainda teremos matérias sobre saúde, economia, atualidades e muito mais a partir de agora aqui no Integração Regional. A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem? Começa agora o programa Integração Regional e eu já quero agradecer pela sua companhia, a sua audiência aqui no Portal RC1. E nós começamos o programa de hoje com uma reportagem super bacana em Jaú. Um projeto pioneiro realizado na cidade para ajudar crianças em que as mães foram vítimas de violência. E as vagas estão abertas, olha só. O programa Sonhos de Criança, implantado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Jaú, é pioneiro em todo o país ao implantar uma política pública de extrema relevância, onde visa coibir a violência transgeracional, aquela que se repete de família em família, de geração em geração. Ela também visa cuidar e atender a criança de forma multiprofissional, com um olhar humanizado, com um olhar de cuidado para essa criança que vive no cenário de violência e os impactos na vida escolar, na saúde psíquica, na saúde dessa criança é muito severa. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres corajosamente implantou desde o ano passado, com o apoio fundamental da própria Maria da Penha, que vem defendendo o interesse das crianças e dos adolescentes inseridos no contexto da violência. Por um mundo melhor, por uma cidade sem violência, sobretudo que atinja as crianças e os adolescentes, a Casa da Mulher Jauense começa a oferecer esse ano o atendimento multiprofissional nos sonhos de criança. Todas as mulheres assistidas pela Casa da Mulher Jauense em situação de violência estão aptas a inscrever as crianças de 5 a 17 anos na Avenida Ana Claudina 447. Venha fazer parte desse grande sonho. Vamos defender e apoiar os sonhos das crianças. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Parabéns a todos os envolvidos e que criaram esse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas crianças em que as mães foram vítimas de violência. E se você tiver interesse, faça a sua inscrição, a inscrição do seu filho. E falando ainda em inscrição, o projeto Guri tem vagas abertas na cidade de Dois Córregos e também em Bariri. Saiba como você pode participar. O projeto Guri é desenvolvido em todo o estado de São Paulo desde 1995. São 340 polos de ensino e mais de 850 mil jovens foram beneficiados pelo projeto e aprenderam a tocar um instrumento musical ou fizeram aulas de canto de graça. As inscrições na cidade de Dois Córregos estão abertas até o dia 4 de março. Podem participar crianças de 6 anos até jovens de 18 anos. As aulas são de violão, percussão, canto, coral, iniciação musical, violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo, saxofone, flauta, clarinete, trombone, trompete e eufônio. Para se inscrever, basta comparecer na Rua 13 de Maio, número 30, no centro de Dois Córregos. Mais informações pelo telefone 14 99731 3616. E em Bariri, as inscrições também estão abertas para crianças de 8 a jovens de 18 anos. Os cursos são de violão, guitarra, baixo elétrico e bateria. E as aulas acontecem de terça e quinta-feira no contraturno escolar. Mais informações pelo telefone 14 99898 9407. Aproveite e faça a sua inscrição.
Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E falando ainda da cidade de Bariri, o município vai realizar pela segunda vez a Feira Gastronômica Sabor da Região, dessa vez com comidas italianas. O evento será no próximo mês, mas você já pode anotar aí na sua agenda. Depois do sucesso que foi Sabor da Região, onde Bariri ficou conhecida como uma feira gastronômica de primeira linha, vamos lançar uma feira italiana. Sim, mamma mia, uma feira italiana, dia 18 e 19, sexta e sábado, das 18 às 22 horas. Teremos espaço kids, música ao vivo, comida italiana, doces italianos, bebidas gostosas e o vinho. Quem vai cantar a música ao vivo? O famoso Ricardo Bombarda, aquela música alegre italiana com aquele romantismo que mexe com o nosso coração. Te espero dia 18 e 19, sexta e sábado, das 18 às 22. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora a gente fala sobre saúde. Você aí precisa fazer alguma cirurgia? Sabe como se preparar? Ou você fica desesperado? Esse é o tema de hoje do médico Helder Aguiar. Olá, todos bem? Vamos conversar a respeito de um assunto que sempre apavora todo e qualquer paciente. E me apavora também quando eu estou na posição de paciente, que é você ter que realizar um procedimento cirúrgico. Então você passou pelo médico, você já foi consultado, você já conversou com ele e chegaram à conclusão que o seu procedimento é cirúrgico. Então eu vou me ater a principalmente as duas maiores cirurgias que a gente faz, que o otorrino faz, que é a cirurgia de amígdala e de adenoide e também a cirurgia de nariz, a septoplastia, a rinoceptoplastia e a cirurgia dos cornetos nasais, chamada de turbinectomia. A primeira coisa que a gente tem em mente, e que o paciente precisa ter em mente, que a cirurgia do otorrino é uma cirurgia que sangra. Tá? Então, às vezes, algum colega, algum estudante, eu queria assistir uma cirurgia sua. Primeiro que é difícil, a gente opera dentro da boca ou opera dentro do nariz. Você tem que interromper a cirurgia para poder mostrar. E segundo, que é uma cirurgia que sangra. Então, quando é um parente, algum amigo, a gente fala, não é bom você ver, é uma cirurgia que vai sangrar um pouquinho, coisa e tal, e que a gente está acostumado com isso, mas o paciente médico, mesmo de uma outra área, especialmente se for um clínico, um pediatra, ele não tem familiaridade nem com o centro cirúrgico e nem com isso. Então, a primeira coisa que você precisa, o médico vai te pedir alguns exames. Então, por exemplo, nós vamos operar uma amígdala de uma criança, porque septo você não opera em criança. Então, a primeira coisa, mãe, quando ele bate, fica roxo com facilidade, mãe, ele toma algum remédio, especialmente anti-inflamatório, quando caiu o dente, ele sangrou muito. Essas coisas são importantes para que você já veja se a criança tem algum distúrbio de sangramento. Mesmo com essas informações negativas, você pede o quê? Você pega 2 exames para a criança, um hemograma e uma prova de coagulação, que é o chamado coagulograma. Alguns colegas pedem também a avaliação de um cardiopediatra. A princípio, se a criança não tem nenhum problema, não há necessidade de você pedir mais exames além desses. Isso vale para um adolescente e isso vale para um adulto jovem. A partir de uma determinada idade, mais ou menos em torno de 40, 45 anos, você já começa a pedir uma glicemia de jejum também, que são coisas que podem interferir no ato anestésico. Tá? A prova de coagulação vai me dizer se a coagulação dele está dentro da normalidade. Estando, o que eu preciso avisar a família ou o paciente? Você não pode tomar nenhum remédio que possa provocar uma alteração na sua coagulação, uma vez que você já fez
a prova de coagulação. Se você tiver qualquer tipo de sintomas que te obrigue a tomar algum remédio, liga para mim. Alguns remédios, especialmente os anti-inflamatórios, são remédios que provocam uma alteração na coagulação. E aí você tem aquele exame normal, momentos antes, dias antes, tá? Toma-se um AS, por exemplo, toma-se uma nimesulida e um cetoprofeno, essas drogas alteram a coagulação sanguínea. Um descongestionante também, ele também pode provocar, porque ele libera adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, e quanto mais alta a frequência cardíaca, maior a possibilidade de que você tenha um tempo de sangramento maior. Isso, a rigor, dá um trabalho violento no momento da cirurgia. Não dá uma complicação mais terrível, mas dá uma preocupação durante a cirurgia. O hemograma também é importante porque é através dos glóbulos vermelhos que o agente anestésico é transmitido pelo organismo. Ele passa pelo pulmão, passa por todos os órgãos, através dos glóbulos vermelhos. Então é importante que você saiba o número de glóbulos vermelhos que tem e também porque você tem que contar que essa criança, esse paciente vai sangrar um pouco. E esse número de glóbulos vermelhos vai cair. Você tem que deixar esse paciente sair do centro cirúrgico depois do sangramento normal, dentro de todas as melhores condições. Quando você tem um paciente um pouco mais idoso, tá? Vamos colocar na minha idade, acima de 60 anos, geralmente esse paciente já toma remédio para colesterol, remédio para pressão arterial, alguns pacientes tomam remédio para ansiedade. Nesse caso, você já faz uma coisa um pouco mais completa. Isso que eu disse antes é para pacientes que não têm queixas, tá? A gente está considerando que não tem queixa nenhuma. Evidentemente, se ele tem alguma queixa, com 35 anos, ele tem que passar por um cardiologista, tá? Ele tem que fazer uma avaliação. Mas um paciente que não tem queixa acima de 60, o que você pede? Você pede para ele passar num cardiologista, num clínico geral, e fazer uma avaliação pré-operatória. O meu paciente vai tomar uma anestesia geral, a cirurgia está estimada em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas. Eu preciso que você me dê as condições clínicas. O cardiologista, sabedor disso, faz uma avaliação que ele julga necessário, às vezes simplesmente um eletrocardiograma, às vezes ele pede uma prova de esforço, às vezes ele pede uma prova de função pulmonar, e ele me faz um relatório direcionado a mim e ao anestesiologista. Todo paciente hoje, antes de ir para o centro cirúrgico, passa por uma consulta pré-anestésica. Essa consulta pode ser feita, e normalmente é feita no dia anterior, ou pelo menos uns 2 dias antes. O anestesista vai explicar o quê? Todos os riscos cirúrgicos, ele vai te explicar como uma anestesia hoje é extremamente segura, como assim que terminar a cirurgia, que ele desliga o botão, você acorda, é uma coisa praticamente imediata, e vai te dizer o jejum que você precisa chegar no hospital, o jejum de líquido, o jejum de sólido. Então você pode tomar água até tantas horas antes, você pode comer até tantas horas antes, você chega aqui tal hora, você vai tomar um pré-anestésico, esse pré-anestésico, sua cirurgia está marcada para 7 horas, esse pré-anestésico tem que ser dado pelo menos meia hora antes, pelo menos 15 minutos antes, ele vai examinar seu coração, ele vai ver, mesmo que você não tenha queixa, mesmo que você não tenha passado pelo cardiologista, que você tenha 5 anos, 10, 15, 20 anos, ele vai ver seu coração, ele vai ver os medicamentos que você toma, ele vai tirar a sua história, e isso faz que um ato já seguro por novos medicamentos seja ainda mais seguro por todos os cuidados pré-operatórios. E quando o indivíduo é mais idoso, tá? Vamos colocar aí, né, 75, 80 anos, aí já entra o custo-benefício, né? Você precisa analisar
que cirurgia que vale a pena fazer. Então, um indivíduo, por exemplo, que teve desvio de septo a vida inteira, respirou a vida inteira, com 75 anos ele quer fazer uma cirurgia, provavelmente eu não vou fazer. Por outro lado, o cara sempre respirou bem, mas ele teve uma queda, tá? Ele teve uma queda, um cara extremamente rígido, ele bateu o nariz e quebrou o nariz. A partir daí ele não respira mais pelo lado direito. Esse paciente é um paciente que você provavelmente vai indicar a cirurgia. Lógico que com o aval do cardiologista e com o aval do anestesiologista. Tá? Então, a cirurgia hoje é segura, ela tende a ficar cada vez mais segura por conta de novos protocolos e novos medicamentos. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Ainda falando sobre saúde, muito se tem comentado sobre herpes, já que a doença apareceu no programa Big Brother. Você sabe como essa doença é causada e quais são os tipos de tratamento? Nós convidamos a infectologista Silvia Fonseca para falar sobre o assunto. Falando de herpes, herpes é uma grande família de vírus que tem vários tipos. O mais comum é o herpes, que pode fazer feridinha tanto na boca como na área genital. Então ele é considerado um vírus que tem transmissão também sexual e transmissão por contato. Normalmente esse vírus que faz essas bolinhas na boca, a gente pega na infância. As primeiras vezes a primeira infecção tem febre, tem mal-estar, e depois esse vírus sara sozinho, mas ele fica recorrendo. Então existe tratamento tanto para a primeira vez, pela primeira infecção, como também para as infecções recorrentes. Existe um tratamento bastante eficaz. Importante que o herpes, quando você tem essas lesões, você não deve partilhar copos, talheres com outras pessoas e nem deve beijar. E de preferência manter coberto, principalmente quem trabalha em área hospitalar, porque nas pessoas que têm o sistema imune bom, são só essas feridinhas. Em pessoas, por exemplo, muito pequenininhas como os bebês, pode inclusive ter doenças graves e sérias. Então o importante do herpes é buscar ajuda, porque existe o tratamento eficaz. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje, no quadro Alimentos que Curam, você vai conhecer os benefícios da berinjela. Tá na época deste legume tão importante que faz tão bem à nossa saúde. A Lúcia Lucato tem os detalhes. Olá, prazer enorme estar aqui com vocês. E dentro do programa Alimentos que Curam, hoje eu vou trazer um bem especial. Com certeza você conhece e consome. Hoje nós vamos falar um pouquinho da berinjela. E a berinjela, ela entra, assim, na nossa vida de uma forma muito intensa, porque há possibilidade de realizar muitos pratos deliciosos com ela. Então, a berinjela a gente acha escrito de berinjela ou berengela, o nome dela, botânico, né, que ela é Solanum melongena, e é muito interessante que, embora não tenha gosto, cheiro nem cor parecida, ela é da mesma família do pimentão. E a origem desse legume, que em algum lugar a gente acha como fruto, ela é da Índia. Então, a gente fala que se deu muito bem por aqui, ela tem um cultivo muito fácil aqui nos trópicos, e ela é sensível, sim, a frios, geadas, excesso de chuva, e ela tem uma flor roxa muito linda. Então, quem nunca viu vai ter oportunidade de prestar atenção e ver uma florzinha roxa linda, que é a flor da berinjela. E aí a gente fala que ela tem muitos benefícios. Então, ela é rica em cálcio, fósforo, manganês, magnésio, ferro, potássio, zinco, vitamina C, vitamina B e fibras solúveis.
apesar de toda essa riqueza que a gente acabou de falar que ela contém entre os componentes nutritivos e nutricionais, ela tem um valor energético muito baixo, possui poucas calorias. Então, 100 gramas da berinjela tem só 19,6 calorias. E aqui a foto vocês podem ver a flor da berinjela, roxa, com miolo bem amarelinha, e outras espécies de berinjela. Tem berinjela roxa rajada, tem berinjela branca, a mais comum que a gente conhece, né, que é essa cor escura, que parece uma cor de vinho bem forte. E ela é uma aliada da nossa saúde. Então, podemos sim usá-la em muitos preparos. Muita gente conhece essa fama da berinjela e tem artigos e pesquisas que mostram que ela atua na redução dos níveis do colesterol mau e dos triglicérides. Então, é muito interessante que tem receitas, hoje já tem até cápsulas de berinjelas, farinha de berinjela, tudo isso pode ser, sim, um aliado à nossa saúde na redução do mau colesterol. E melhora a circulação sanguínea. Isso é uma coisa importante, porque pode fazer com que regule nossa pressão arterial. Quando a gente falou que ela tem pouquíssimas calorias, ela pode, sim, quando consumida, aumentar a nossa saciedade, e com isso a gente vai consumir menos de alimentos que são muito calóricos. Ela previne anemia, ela tem ferro, ácido fólico e outras vitaminas importantes. E ela regula até os níveis de açúcar no sangue, porque como ela tem muita fibra, ela faz com que retarda a absorção dos carboidratos a nível intestinal. E melhora a nossa memória e o funcionamento do nosso cérebro. Então, é uma planta que a gente tem que agradecer à natureza, que nos favorece todo dia com ela. E quando a gente for comprar uma berinjela, a gente tem que pensar assim, eu vou escolher as mais pesadas, as mais lisinhas e as mais firmes. E como eu sei que uma berinjela ela tá novinha, fresquinha, a gente fazendo uma leve pressão sobre ela, se ela afundar e ficar um fundo, ela não é nova. Quando ela é novinha, ela é meio elástica, assim, ela retoma a forma original dela. E também, dentro da dica aí, que a gente acabou de falar, que a nossa saúde é muito importante, devemos escolher sempre os alimentos frescos e de boa procedência. E, de preferência, eu acho que isso é quase que um pedido, que a gente consuma sem agrotóxicos. E faça preparações simples, porque a berinjela tem poucas calorias, mas manteiga, queijo, presunto que você vai adicionando, ela não deixa de ser. Então, faça em preparações simples e saborosas. E aqui a gente termina sempre assim, para dar água na boca, que a gente pode usá-la como berinjela recheada, uma lasanha de berinjela, que é fantástica, antepassos de berinjela, tem muitas formas de fazer, a cozinha árabe tem algumas também, e também esse modelo aí de rolinhos de berinjela. Então, a gente já viu as qualidades e os benefícios da berinjela. Até o próximo alimento. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Na última semana, nós falamos sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E hoje, o professor universitário e economista Paulo Afonso fala sobre os impactos financeiros deste conflito no mundo. E você confere a partir de agora. Olá, pessoal da Integração Regional, tudo bem? Eu acredito que você esteja acompanhando pelos jornais o conflito que ocorre entre a Rússia e a Ucrânia. Em pleno século XXI, quando a diplomacia falha, isso mostra assim, um tremendo retrocesso humano. Conflitos geopolíticos à parte, eu não vou entrar nesse mérito da questão, o que nos interessa aqui, até porque esse aqui é um quadro de economia, é como que isso pode impactar o nosso bolso aqui no Brasil, com uma guerra acontecendo do outro lado do mundo. Então, a possibilidade de sanções econômicas por parte dos Estados Unidos e da Europa, em cima da Rússia,
fez com que o preço do barril do petróleo fosse às alturas, né? Então já na quinta-feira o barril batia os $100. A Rússia, ela é um dos 3 maiores produtores, né, e exportadores de petróleo do mundo, né? Com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né, o preço do petróleo e do gás, né, será notadamente aumentado pela redução da oferta no mercado internacional. E isso vai afetar todas as economias do globo, né? A gente vai ter mais inflação no mundo, né? O Brasil, né, que segue a cotação internacional do petróleo, pode ver o preço do barril chegar aí a patamares de $120 o barril. E apesar desse movimento pró-descarbonização, né, o petróleo ainda é a mais importante fonte de energia, né, da atualidade, pois é através dele que se possibilita aí a realização de inúmeras atividades. O petróleo é utilizado principalmente na forma de combustíveis automotivos, como a gasolina, o óleo diesel, né? É queimado no funcionamento das usinas termoelétricas aqui no Brasil. E além disso, ele é uma importante matéria-prima, né? Utilizada na fabricação de plásticos, tintas, borrachas sintéticas, entre outros produtos. Então, a nossa gasolina, ela também terá o seu valor aumentado, né? Aliás, mais aumentado ainda, né? Repassando custos para os demais bens e serviços que utilizam a gasolina como meio logístico. Então, os alimentos que chegam ao supermercado, eles vêm através do transporte rodoviário, né? Então, se sobe o diesel, vai subir o preço do alimento. Isso vai gerar mais inflação, né? O preço dos alimentos tendem a subir mais, né? Já estão caros, né? A tendência é que suba mais. No caso do gás de cozinha, que já teve aí o seu valor elevado em mais de 30% em 2021, também seguirá aí na mesma linha, né, pela diminuição da oferta. Então, a crise ela pode ainda impactar a capacidade do Brasil de importar fertilizantes e insumos agrícolas, né, que estão atualmente aí no topo da lista de produtos importados da Rússia, e prejudicar o setor agrícola aqui no Brasil. Então, efeitos econômicos negativos devem ser aí o principal reflexo para o Brasil em caso, né, de uma guerra, né? Aliás, já se começou essa guerra, né, que está acontecendo lá no leste europeu. Mas nem tudo é notícia ruim aqui para o Brasil, né? O primeiro grande impacto sentido no país foi até positivo, né, com a queda do dólar, né? A moeda americana registrou nesta semana uma redução significativa frente ao real. Na verdade, conflitos geopolíticos, eles costumam elevar a incerteza na economia global e, consequentemente, levam um aumento da aversão ao risco. Isso significa que muitos investidores, né, eles podem preferir migrar os seus ativos para mercados mais seguros, né, como o americano ou o japonês, e abandonar os emergentes, né, como o brasileiro. Países emergentes, como o Brasil, eles tendem a sofrer mais, né, em cenários de maior aversão ao risco, com reflexos na taxa de câmbio, né, que é o dólar, né, na bolsa, entre outros ativos. Apesar disso, o que se observa no Brasil atualmente é um movimento grande de fluxo de capitais estrangeiros, né? Isso acontece primeiramente por conta da alta da taxa da Selic, né, a alta da taxa de juros, né, impulsionada pelo Banco Central, para tentar frear o aumento de preços, que garante aí maior perspectiva de lucros aos investidores. E, ao mesmo tempo, por ser um grande mercado produtor de commodities, né, então o Brasil também ele já está atraindo empresas e investidores que procuram alternativas à Rússia, né, porque o atual conflito ele atinge países que são grandes produtores de insumos agrícolas, grãos, minérios, né, então commodities que também podem ser encontradas no Brasil. Então, pessoal, a gente esperar aí para ver o que vai acontecer daqui para frente, ok? Um grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E todas as semanas nós temos também a participação do nosso querido advogado Luiz Vicente Federici. E o tema de hoje é o Carnaval. Você aí está se preparando para festejar ou sabe que ainda não é o momento de aglomerar e pular o Carnaval neste ano?
Saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo no programa Integração Regional, produzido e transmitido pelo portal RC1 e capitaneado por essa excelente jornalista que é a Karina Cato. E hoje eu gostaria de falar do Carnaval. O Carnaval tá aí, começa agora no dia 26 de fevereiro e vai até o dia 1º de março. Ele vai durar esse tantinho da semana e muitos dizem que seria até mesmo um feriado nacional. Lê do engano, não é feriado, pode ser feriado quando assim o decretado pelo governador do estado ou pelo prefeito na prefeitura, quando aprovada a lei de feriados municipais, e também pode ser ponto facultativo, como é no estado de São Paulo. O governador já decretou ponto facultativo, o prefeito do município de São Paulo também assim o fez. Então foi decretado ponto facultativo, as pessoas podem trabalhar, os empregadores podem exigir dos seus funcionários o dia de trabalho, desde que cumprido banco de horário, horas extras e todos os direitos trabalhistas aí a serem aplicados na questão. Apenas a título de curiosidade, o Carnaval ele tem uma origem pagã, uma origem de festejos que demanda toda a população pagã anterior ao cristianismo. Então, na Grécia, nós temos as bacantes, Roma Antiga, tanto é que o seu nome tem origem no Carnes Levale, no adeus à carne. É um período de festa que antecede um período de privação religiosa. No caso presente, é uma festa cristã. O cristianismo adota essa festividade pagã como uma festa cristã que antecede o período da quaresma. Então, o período do carnaval é um período de festas que as pessoas cometem alguns abusos e logo após inicia-se o período da quaresma, que muitos fazem jejum, muitos acabam se privando de alguns prazeres em razão de entendimentos e crenças religiosas. Pois bem, nós devemos compreender que em 2021 o Carnaval não aconteceu nas mais diversas capitais do Brasil. Este ano, principalmente por conta da Covid também, o Carnaval está suspenso em algumas cidades, algumas capitais, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Foi proibido o Carnaval de rua e o Carnaval de blocos. Alguns festejos em salão particular vão ocorrer neste Carnaval. É preciso estar atento, a pandemia do Covid ainda está aí, as entidades e o poder público ainda estão fiscalizando quem está cumprindo as exigências sanitárias a respeito dos festejos de Carnaval. Comemorem sempre com todo cuidado e sempre com muita educação. Um grande abraço a todos e um ótimo Carnaval. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. A família do Projeto Brasil Especial, nossa querida família, está um pouquinho longe da nossa região, das cidades que fazem parte do projeto Caminhos do Tietê. Eles estão em Curitiba e mandaram um recadinho pra gente. Queridos amigos do RC1 e do Integração Regional, Brasil Especial passando aqui para dizer que nós estamos no sul do país, em Curitiba, para deixar um beijão para vocês e dizer que nós estamos morrendo de saudades dos Caminhos do Tietê. Continuem acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais, Brasil Especial. Um beijo! Do RC1 Integração Regional. Aê! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. O Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua companhia aqui no nosso programa. Mande sugestões de reportagem aqui para o portal RC1.
Eu espero que você participe ainda mais do nosso programa. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo, fique com Deus, um bom carnaval para você e se cuide. Até semana que vem. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.